e depois... Ai, vídeo. Olá e sejam de novo bem-vindos aqui ao meu canal. O meu nome é Madalena e hoje vou-vos trazer o caso do Adnan Syed relacionado com o homicídio da Hae Min Lee, que até hoje em dia continua a ser um mistério. Adnan Syed nasceu a 21 de maio de 1980 em Baltimore, no estado do Maryland, nos Estados Unidos. É filho de imigrantes paquistaneses profundamente religiosos, são muçulmanos. Adnan tinha ainda 2 irmãos, sendo ele o filho do meio. Desde cedo, os pais incutiam neles a religião, mesmo estando noutro país e, no fundo, noutra realidade. Eram muito criteriosos, impedindo inclusive que Adnan tivesse namoradas ou relações sexuais antes do casamento, segundo manda a religião. No entanto, Adnan e os irmãos não eram em nada diferentes de qualquer outro adolescente. Adnan era particularmente popular com as raparigas e tinha sempre muitas namoradas. Ainda jogava na equipa de futebol da escola e foi coroado príncipe no seu baile de finalistas. Fumava também erva com os amigos, mas apesar de tudo tinha boas notas e todos os amigos e conhecidos o descreviam como uma boa pessoa e sempre muito bem disposto. Ele frequentava a escola secundária de Woodlawn em Baltimore e foi aí que conheceu Hae Min Lee, uma estudante aí também. Tinham muitas coisas em comum, eram ambos super bons alunos, ambos séniores, ligados ao desporto. Ela jogava lacrosse e ambos eram filhos de pais imigrantes muito conservadores. Os pais de Hae Min Lee eram da Coreia do Sul e não lhe exigiam menos que ser a melhor em tudo. Ela estava apenas há 7 anos nos Estados Unidos. Além disso, eram ambos bonitos e relativamente populares. Não demorou muito a que se aproximassem e começassem uma relação. Embora tivessem muitas vezes acabado e voltado, no seu diário, Hae Min Lee descrevia o quanto gostava de Adnan e como não se queria sentir culpada de ele não estar a seguir a religião, mas que também por causa disso a relação estava um pouco condenada. Ela não gostava de pessoas que tivessem uma mente relativamente fechada por causa de religiões. No entanto, como eu disse, Adnan não era o típico muçulmano, vivendo quase igual a qualquer outro adolescente americano. Contudo, a relação terminou na primeira semana de dezembro de 1998, mas ambos ficaram amigos. Hae Min Lee começou a sair com um colega do trabalho, por quem também sentia uma atração, e Adnan saía com várias raparigas, como a fama de galã que tinha e seguia. Nenhum deles parecia particularmente magoado ou afetado pela relação em si. A 13 de janeiro de 1999, Hae Min Lee é dada como desaparecida. A última vez que foi vista foi à porta da escola a mandar entrar num autocarro a sua equipa de lacrosse, depois a entrar no seu próprio carro sozinha e a ir embora. Ainda foi vista a passar pela cantina e comprar um lanche rápido. Todos os dias depois da escola, Hae ia sempre buscar o seu primo mais pequeno à escola por volta das 3h15 da tarde. No entanto, nesse dia, nunca chegou à escola para o ir buscar, nem a casa ao fim do dia. Os pais, preocupados, deram um alerta à polícia. A polícia começou a contactar amigos e conhecidos de Hae Lee a ver se alguém a tinha visto ou se sabiam onde estaria. Alguns falaram de como ela mostrava vontade muitas vezes de ir para o estado da Califórnia ter com a família que ela tinha lá. Foi contactado também Adnan Syed, ex-namorado de Lee, onde ele disse que a última vez que a viu foi em aulas que tinham tido em comum por volta da 1h30 da tarde. As autoridades ainda contactaram o recém-namorado de Hae da altura, que disse que não a tinha visto o dia todo porque tinha estado a trabalhar, contudo que estiveram juntos na noite anterior. A 6 de fevereiro, uma busca com cães farejadores começou à volta de toda a escola. No entanto, 4 semanas depois do seu desaparecimento, um homem avisa à polícia que encontrou um corpo em Lincoln Park, um parque com nada boa fama. Após uma pesquisa ínfima, porque o corpo não estava à vista de todo, a polícia encontrou
encontrou o corpo da jovem Hae-Min Lee, de apenas 18 anos. A causa da morte parecia ter sido estrangulação, já que tinha marcas à volta do pescoço. À volta da zona onde foi encontrado o corpo, a polícia ainda recolheu outras provas, nomeadamente beatas de cigarro, uma corda e uma garrafa de bourbon. O carro de Hae, contudo, não estava no local. A polícia começou a focar-se muito no homem que tinha reportado o corpo à polícia. Toda a história era um pouco estranha. O homem que estava a viajar em trabalho disse que quando estava prestes a chegar à empresa, lhe deu uma enorme vontade de fazer xixi e parou em Linkin Park. No entanto, para quem estava assim tão aflito, ele andou imenso para dentro do parque, colocando-se quase no meio dele. E disse que foi aí que viu perto de um tronco de árvore caído algo que parecia cabelo por entre as folhas. E então avisou a polícia. Quando a polícia lá chegou, demoraram imenso tempo a encontrar o corpo, porque estava muito bem escondido e camuflado por entre a folhagem, e eles já estavam à espera de encontrar um corpo ali, porque tinha sido denunciado. Quando questionado, este homem ainda disse que não chegou a fazer as necessidades até chegar ao trabalho, mesmo tendo parado de propósito para isso e estar aflito. Ainda mais suspeito se tornou quando viram que ele tinha já cadastro. Ele tinha como hábito mostrar e flashar mulheres no meio da rua as suas partes íntimas, e muitas vezes fazia-o à volta daquele parque. No dia 12 de fevereiro, as autoridades recebem uma chamada anónima a dizer para se concentrarem em Adnan Syed, ex-namorado de Hae. A polícia pede o registro de chamadas de Adnan desse dia e entre os números está um de Jay Wilds. Adnan não era amigo próximo de Jay, era apenas conhecido. Vendia e fumava erva com ele. Jay inicialmente negou saber alguma coisa relacionada com o crime, mas 6 semanas depois do desaparecimento de Hae, ele disse que sabia perfeitamente quem a tinha matado e de todos os detalhes do crime. Jay enumerou como culpado o ex-namorado de Hae, Adnan Syed, e que este não só nos dias anteriores lhe tinha mostrado vontade de matar Hae, o que Jay levou quase que numa brincadeira, como também depois de o ter feito no dia 13 de janeiro, mostrou-lhe o corpo dela na mala do carro dela. Jay ainda disse às autoridades que Adnan lhe tinha pedido conselhos de onde enterrar o corpo e onde deixar o carro dela. Jay assumiu que eventualmente ajudou Adnan a enterrar Hae em Linkin Park. Ainda disse às autoridades onde exatamente encontrar o carro de Hae, que era bastante longe tanto da escola como do parque. Começou assim uma série de entrevistas a Jay Wilds, onde ele contava com pormenores toda a linha temporal desse dia. Mas algumas coisas não batiam certo. Embora os pinos do telemóvel de Adnan em algumas ocasiões batessem certo, noutras não é bem claro. Sem falar que este caso, em 1999, foi o primeiro onde foram utilizadas localizações de telemóvel para localizações de suspeitos. Adnan tinha alibis para todo o dia, menos durante 20 minutos dessa tarde, onde ele diz que não se lembra do que esteve a fazer. E esses 20 minutos é onde a polícia e Jay dizem que aconteceu o crime. Adnan, contudo, fumou erva nesse dia e a sua memória dos factos não é muito clara. Grande parte dos alibis foi dada até por terceiros e não por Adnan. Segundo Jay, Adnan ressentia muito Hae Lee depois de terem acabado com a relação. Disse a Jay que tinha posto a sua religião e costumes de lado para namorar com ela e que depois ela acabou tudo com ele para logo a seguir começar uma relação com outro. Um rapaz que trabalhava com ela e era um pouco mais velho. Disse-lhe coisas como "How could she?" Como é que ela pôde? 5 dias antes, Adnan disse a Jay: "Acho que a vou matar." Sim, é isso, vou matá-la. Ao que Jay disse que pensava que ele estava simplesmente a brincar. No entanto, no dia 13 de janeiro, Adnan liga a Jay por volta das 4 da tarde de uma cabine telefónica no exterior do supermercado Best Buy e diz-lhe: "Vem buscar-me, estou no Best Buy." Quando chegou, Jay diz ver Adnan com luvas vermelhas. A hora estimada da morte de Hae-Min Lee é à volta das 2h30 da tarde. Hae morreu dentro do carro, estrangulada manualmente, no lugar ao lado do condutor. Supostamente ela tinha de conhecer e confiar no assassino para deixá-lo entrar e conduzir o seu carro. Impressões digitais de Adnan foram encontradas na mala, no volante e no mapa que estava no carro de Hae. Uma folha arrancada do mapa tinha também a localização de Linkin Park. E as impressões digitais de Adnan também se encontravam nessa folha. Mas Hae já tinha dado boleia a Adnan várias vezes. E algumas vezes, enquanto namoravam, ele conduzia o carro dela. E não seria de todo estranho que
houvessem impressões digitais dele lá. Aliás, Hay deu boleia a Adnan 2 dias antes, o que mostra até uma certa rotina. Algumas coisas que estão assim um pouco off, um pouco incertas, que nos levam a desconfiar de Jay, que não estão muito coerentes no seu testemunho. Jay, mais tarde, aponta a cabine telefónica à polícia à porta do Best Buy onde Adnan o contactou nesse dia. No entanto, não se sabe se alguma vez houve uma cabine telefónica nesse supermercado e muitas pessoas dizem que nunca a viram lá. Adnan diz que no dia 13 emprestou o telemóvel e o carro dele a Jay para ele ir comprar uma prenda à Jennifer, que era a sua namorada, e então alguns dos pins de localização do telemóvel de Adnan podiam, na verdade, serem pins da localização de Jay, já que ele estava com o telemóvel dele. O pai de Adnan disse que ele estava entre as 8 e as 10 da noite na mesquita, por se tratar do Ramadão, e antes disso tinha estado no treino de futebol, embora o treinador de Adnan não se lembrasse se ele estava lá ou não, mas diz que se não estivesse provavelmente se lembraria. Asia, que era uma colega da escola de Adnan, era o alibi fundamental. Ela diz ver Adnan na biblioteca da escola durante 10 dos 20 minutos em que ele não tem alibi, tornando impossível ele ter cometido o homicídio. Escreveu-lhe cartas, inclusive, quando ele foi preso preventivamente, a dizer-lhe: "Porquê é que não me usaste como alibi? Não te lembras de falar comigo?" No entanto, a advogada de defesa de Adnan Syed nunca utilizou Asia ou as cartas ou o testemunho dela em tribunal. E Asia nunca foi contactada. No fim da tarde, os pins de telemóvel não coincidem com o testemunho de Jay e a sua cronologia. Don, que era o namorado de Hay as semanas antes do crime, diz que conheceu Adnan em dezembro e que lhe pareceu um ótimo rapaz. Tanto Adnan como Don não tentaram contactar Hay no dia do seu desaparecimento. Agora vou-vos dizer o que mostra um pouco que o testemunho do Jay pode ser verdadeiro e está muito a favor dele ter dito a verdade nesse dia. A namorada de Jay da altura, Jennifer, amiga de Adnan também, foi buscá-los de carro aos dois nessa tarde e também diz que os viu juntos. Mas Jennifer e Jay dizem sítios diferentes onde ela os apanhou. Às 3h45 da tarde, Jay está em casa da namorada, mas há uma chamada para Jennifer às 3h21 do telemóvel de Adnan. Estará ele então de novo com o telemóvel? Na noite do dia 13, Adnan e Jay foram para a casa de uma amiga de Jay fumar erva e há relatos que dizem que Adnan estava esquisito nessa noite. Ele recebeu uma chamada da polícia a perguntar por Hay e se a viu nessa mesma festa. Uma pessoa diz que o ouviu a dizer a Jay: "E agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu lhes digo?" Há pins do telemóvel de Adnan perto das 7 da tarde em Linkin Park. Esta chamada, Adnan diz que não se lembra de a fazer e que pode ser um clique acidental no bolso ou assim e que foi provavelmente parar ao registro de chamadas. No entanto, o telemóvel dessa rapariga não tinha registrador de chamadas e a chamada foi cobrada, embora a companhia diz que uma chamada que dure mais de 30 segundos, mesmo não sendo atendida, é cobrada. Logo depois, alguém liga a Jay e esse PIN também dá em Linkin Park. Adnan atende e diz que Jay está ocupado. Alegadamente, a esta hora foi quando foram enterrar o corpo com pás que pertenciam ao Jay depois da tal festa. Jay confessa a um amigo Josh nas semanas seguintes do crime que tinha medo de Adnan e das pessoas dele e parecia sempre em pânico, frenético, com medo de sair sozinho e tudo. Adnan, depois de acabar com Hay, ligava-lhe todos os dias para casa. No entanto, no dia 13, não ligou. Uma carta de Hay para Adnan foi encontrada no quarto dele a falar do término da relação dos dois. Adnan escreveu na carta: "I'm going to kill." Eu vou matar. Adnan confessa na primeira entrevista com a polícia que já teve um relacionamento com Hay, mas que não queria que o pai soubesse porque ia ficar chateado. Krista ouviu Adnan nesse dia 13 a pedir boleia a Hay, embora ele diga que nunca o fez. Adnan não se lembra de quase nada desse dia porque diz que foi um dia normal. Escola, prática de futebol, mesquita, casa. No entanto, não foi um dia assim tão normal. Ele chegou atrasado 40 minutos à escola e ele era um ótimo aluno, assíduo e pontual. Esteve com Jay, ajudou a comprar uma prenda para a namorada no shopping, não tinha o carro dele, era o primeiro dia com o seu telemóvel, foi à tal festa com o Jay e fumou erva. Supostamente, Adnan esteve com Jay até às 12h35 e depois regressou à escola. Adnan, contudo, nunca disse que foram às compras, mas também não se lembra do que é que estiveram a fazer. Mas estiveram depois perto de onde o carro de Hay foi deixado depois.
por causa de pins de telemóvel que marcam essa localização. Houve uma chamada também de uma amiga para Jay em que ele diz: estou na baixa com Adnan. Adnan não era assim um rapaz e um bom menino assim tão perfeito, e há relatos que ele já tinha roubado dinheiro das ofertas da mesquita antes, que ele próprio confessou. Em tribunal, quem representou Adnan Said foi uma advogada super conhecida chamada Cristina Gutierrez, e ela tinha assim argumentos meio parvos durante todo o julgamento e muitos deles eram irrelevantes, e quando estava a examinar Jay como testemunha, falava com raiva e muito alto com ele, no entanto ele sempre foi super educado com ela. No fim do ano 2000, Cristina Gutierrez começou a ficar muito doente. Há testemunhos que dizem que ela começou a ficar assim meio senil, o que indica que também ela não devia estar muito preparada para ir a tribunal e defender uma pessoa que estava a ser acusada de homicídio, ou seja, ela não faria muito bem o seu trabalho. Não havia ADN no julgamento, nem sequer testaram as amostras vaginais de Hay por ADN, porque não havia indícios de agressão sexual. O diário de Hay foi mostrado como prova de que, ao contrário do que Adnan e muitas pessoas diziam, ele não parecia ter aceito muito bem o fim do namoro. Uma entrada que diz: ok, estou a ficar chateada como esta situação está a ir como está. No início, até queria tornar isto mais fácil para mim, para ti. Sabes, as pessoas acabam a toda a hora. A tua vida não vai acabar, vais ultrapassar isto e eu também. Mas aparentemente tu não me respeitas o suficiente para aceitar a minha decisão. Estou certa de que fiz a decisão correta. Podes odiar-me, mas fica a saber que nunca serei capaz de te odiar. Na apresentação do caso, a acusação foi sempre quem teve o domínio do julgamento. Como eu disse, Cristina Gutierrez não estava na sua perfeita forma para defender Adnan Said, e o julgamento em si foi muito desequilibrado. A acusação tinha argumentos muito mais poderosos do que Cristina, do que a defesa, e alguns dos argumentos da acusação foram: Adnan estava humilhado com o término do namoro e isto foi o motivo do crime. Adnan pediu boleia a Hay, dirigiu o carro dela com ela ao lado. Ela foi estrangulada manualmente, crime muito pessoal e frontal e até um pouco moroso. Tentou fugir, mas a cabeça dela estava encostada à porta. Uma t-shirt no carro de Hay com o sangue dela foi encontrada no carro, onde Adnan pode ter limpo as mãos depois do crime. Provas que ela morreu mesmo no dia 13 foram que ela estava a usar a mesma roupa, não há movimentos do cartão dela. As entradas do diário também terminaram no dia 12. Adnan e Hay foram vistos juntos às 2h15 e Hay não foi buscar o primo às 3 e também não voltou mais à escola como devia. As chamadas de Adnan para Hay acabaram abruptamente no dia 13. Alguém ouviu Adnan dizer que o seu carro estava na oficina, que não era verdade, e que pediu boleia a Hay. Chamadas a Jay, e também deu-lhe o carro e o telemóvel nesse dia, onde eles não eram próximos de todo. Ele queria tentar incriminá-lo. Jay trabalhava numa loja de filmes pornográficos, fumava e vendia erva. Tinha fama de rufia na escola e tinha uma situação familiar muito conturbada. Além disso, era afro-americano. Adnan não. Adnan era sempre muito bem visto como um bom menino. Poderia pensar que depois, se alguma coisa corresse mal, ele podia-lhe atirar com a culpa? Adnan supostamente tem o telemóvel de volta às 2h22, quando lhe liga Niesha, que é uma amiga só dele e não de Jay. Às 5h30 eles vão para uma festa, Adnan e Jay, e foi aí testemunhas que disseram que havia um comportamento estranho de Adnan. No entanto, a pessoa que disse que ele estava com um comportamento estranho nunca o tinha conhecido antes desse dia. Alguns dos pins do telemóvel coincidem com a cronologia de Jay. Às 7h16, Jennifer liga a Jay, Adnan atende e então diz que ele está ocupado e deu o pin no Linkin Park. Na primeira entrevista à polícia, Adnan disse que sim, lhe iria dar boleia nesse dia, mas depois negou tudo. E entre as 8h10 da noite dizem que Adnan estava na mesquita, mas fez chamadas durante essa altura e deram pins perto de Linkin Park, que é muito longe da mesquita. Uma professora e enfermeiras da escola testemunharam contra Adnan, dizendo que ele não parecia muito preocupado em localizar Hay no dia 13 e nos dias seguintes fingindo choque quando se soube da morte dela. A enfermeira mais tarde, no entanto, pediu desculpa a Adnan e tirou o que disse. A defesa, por outro lado, tinha argumentos muito fracos e o intuito de Cristina foi sempre ir relevar todas as provas e testemunhas que iam contra Adnan, nunca, no entanto, apresentando provas em contrário a alguma coisa que libasse o seu cliente. Nomeadamente, Cristina disse que o testemunho de Jay é inconsistente e uma pessoa que mente uma vez, mente sempre.
A polícia não investigou Don, o namorado de Hay na altura, nem a pessoa que encontrou o corpo dela devidamente. O relato de Jennifer, namorada de Jay, que diz ver os dois juntos nessa tarde, não deveria ser aceito, porque é namorada de uma pessoa suspeita. Adnan não precisava de um mapa para saber onde fica Linkin Park. Toda a gente em Baltimore sabe onde ele é. As digitais dele foram encontradas na folha da parte exterior, não dentro do mapa. Não há provas concretas da morte e enterro de Hay no dia 13. Marcas de telemóvel diferentes causam pins e localizações diferentes nas torres, o que é, na verdade, mentira. Adnan estava no treino quando supostamente Hay foi assassinada. No entanto, a acusação nunca deu uma hora exata da morte de Hay. Adnan ajudou sempre a polícia, logo é um bom rapaz e incapaz de matar. Eles já tinham acabado há um mês a relação e porque é que ele iria matá-la agora? Cabelos encontrados em Hay não foram provados pertencer a Adnan. No entanto, também não se provou que não pertenciam. Adnan dava-se muito bem com a namorada de Jay e Jay poderia até ter ciúmes da parte dele e acusá-lo de um crime que ele não cometeu e quem sabe cometer ele o crime contra a ex-namorada dele. Antes das entrevistas de Jay com a polícia, havia uma diferença de, às vezes, 1 hora, outras vezes 3 horas, desde a chegada dele até que começam a gravar. Em 2019, Jay diz que algumas falhas do seu testemunho foram ensaiadas e corrigidas pela polícia e que ele deu informações para que tudo batesse certo. A 25 de fevereiro de 2000, Adnan Syed foi condenado à prisão perpétua e mais 30 anos de pena adicionais. Foi considerado culpado de homicídio em primeiro grau, rapto, ocultação de cadáver e roubo. Segundo o juiz da pena dele, o crime foi premeditado por Adnan e que ele manipulava tanto os amigos como o rei. Muitos dizem que houve algum preconceito por ele ser muçulmano. No Paquistão pode ser uma situação de manter a honra e isto não é crime. No entanto, Adnan Syed tem ascendência paquistanesa e ele já nasceu nos Estados Unidos. Um membro do júri durante a deliberação até disse as palavras "Men rule, not women". Os homens é que mandam, não as mulheres. Jay não foi preso por ajudar as autoridades, embora tenha sido acusado de cúmplice depois do homicídio. Segundo Christina Gutierrez, autoridades escolheram-lhe um advogado gratuito que foi pago pelo Estado, o que permite assim um conflito de interesses. Iria ele mentir para agradar a polícia? Em 2014 saiu um podcast de investigação jornalística sobre o caso de Adnan Syed e foi a partir daí que o caso ficou ainda mais conhecido. O podcast chama-se Serial e, como eu disse, saiu em 2014 e a ideia era uma jornalista conversar com Adnan Syed e tentar ver se realmente o julgamento dele foi injusto, pegarem provas, pegarem pessoas que o conheciam, pegarem pessoas que foram testemunhas no julgamento e ver se realmente conseguiam decidir se Adnan era ou não inocente e se merecia um outro julgamento. Essa jornalista do podcast conseguiu entrar em contacto com pessoas de projetos de inocência, visto que não existia nada de provas de ADN no caso, e foram então pedidas análises de ADN das amostras recolhidas de Hae Min Lee, nomeadamente os cabelos, das amostras vaginais que eles tinham, também para analisarem objetos que tinham sido encontrados à volta do corpo dela, no carro, tudo isso para testarem pela primeira vez as amostras de ADN desde 99 que nunca tinham sido testadas. Essas amostras mais tarde não continham ADN de ninguém, ou seja, quem quer que tenha assassinado Hae Min Lee não deixou nenhum ADN por trás. Um especialista também fala sobre a parte de como Adnan Syed, parecendo um rapaz tão normal e tão comum, um adolescente tão comum, como é que ele pode planear um homicídio tão frontal e tão bem executado, quase. E ele diz que pode haver uma diferença entre planear e o facto de pensar e se iam matar. E que não é bem a mesma coisa. E parece que aqui, se Adnan Syed for mesmo culpado do que aconteceu, não foi que ele planeou o homicídio, mas sim que pensou, e se eu a matar? E passa a ser a possibilidade em si, e depois ele executa essa possibilidade. Não é bem um homicídio premeditado. A história de Adnan Syed virou um mito na comunidade muçulmana de Baltimore, quase para prevenir dos perigos da vida ocidental, outros adolescentes. Na prisão, Adnan diz que tem o assunto como encerrado e vive como um muçulmano dedicado e não odeia ninguém, nem mesmo Jay Wilds. Este é o caso de hoje, um caso um pouco misterioso. É
muito complicado saber se Adnan Syed é ou não culpado. Mesmo o próprio podcast, que foi feito em 2014, deixou como aberta essa opção. Mais tarde houve também uma minissérie, eu acho, sobre o caso dele, em que também examinam provas e assim, no entanto, eu acho que essa minissérie é um pouco mais parcial em achar que Adnan Syed é inocente. É complicado, existem provas de um lado e existem provas do outro, quer dizer, provas em si não existe nada em concreto. O que se passa aqui é que é tudo muito circunstancial e tudo o que é circunstancial aponta a que foi Adnan Syed, o assassino de Hae Min Lee. Depois esse podcast também ainda fala um pouco da opção ou da possibilidade de ser um serial killer, porque havia um serial killer que estava solto naquela altura e ele também matava, já tinha tido uma vítima também asiática, uma coisa assim, e então põe também a possibilidade de ser um serial killer. No entanto, eu acho que tudo se encaixa tão na perfeição, mesmo apesar disto ser tão circunstancial, as coisas encaixam-se quase na perfeição, tirando ali algumas falhas do testemunho do Jay, que os pinos não batem certo com a cronologia dele. Mas assim, quando ele foi entrevistado já tinham passado 6 semanas e acredito que ele não se lembra exatamente de minutos e horas onde é que ele estava. Além disso, hoje em dia, por exemplo, os pins de telemóveis não são utilizados bem para saber onde uma pessoa exatamente estava, mas mais para excluir onde é que uma pessoa não estava. Ou seja, se o pin foi dado perto do Linkin Park, obviamente, ou muito dificilmente, Adnan Syed estava na mesquita, que fica super longe de Linkin Park. A jornalista do podcast também tentou entrar em contacto com Jay para que ele falasse. Jay hoje em dia leva uma vida totalmente normal, banal, trabalhador, não tem nada a apontar. Ele diz que não quis falar para o podcast, no entanto, ele falou com ela quando ela disse: "Achas mesmo que foi o Adnan?" E ele começou-se a rir e disse: "Não foi ele, quem é que foi? Eu estive lá e vi tudo." E realmente é difícil acreditar que o Jay Wilds ia se pôr numa posição tão de culpado, não é? Porque ele, inclusive, confessou que tinha ajudado a enterrar o corpo. Ele deu a localização do carro da Hae Min Lee, que também é uma prova crucial, é a única prova concreta. Era uma informação que nem a polícia tinha, ou seja, só o criminoso ou alguém que estava envolvido com o criminoso iria saber onde estava o carro da Hae Min Lee, o que também torna a história toda de ser um serial killer, assim, do nada, ter assassinado a Hae Min Lee é um pouco impossível, porque como é que então o Jay sabia onde estava o carro dela? Tudo isso mostra um pouco que o Jay não se ia pôr numa posição tão má a esse nível. Se ele fosse culpado de mais alguma coisa, ele provavelmente queria passar o mais despercebido possível. No entanto, como ele próprio diz, ele tinha medo de Adnan e então se calhar a única forma que ele viu para superar esse medo era contar à polícia tudo o que ele sabia e que se calhar não era tão mau quanto ele depender do Adnan. Não sei. É muito confuso. O Adnan Syed, ainda hoje em dia a falar, é uma pessoa super calma, super benevolente, eu acho. Ele não fala mal de ninguém, nem das pessoas que testemunharam contra ele, nem do Jay, lá está. E o podcast também levanta um pouco a questão do facto de Jay não ser um amigo muito próximo da Adnan, porque é que ele iria ligar a um conhecido e não ligar, por exemplo, a um amigo para o ajudar. Mas eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido quando nós fazemos alguma coisa de errado, como um crime, falarmos com a pessoa que se calhar pensamos que nos pode ajudar. E Jay era o único conhecido de Adnan que realmente era assim um rufia e que ele se calhar até pensava que podia levar as culpas, não sei. Eu acredito mesmo que Adnan Syed é o culpado. No entanto, o julgamento foi injusto, de todo foi injusto, porque lá está a advogada dele que depois ele despediu num segundo, não sei, no recurso ou uma coisa assim. Ele também pediu uma anulação do julgamento por causa de não ter sido bem defendido, o que é verdade. Ele devia ter tido uma anulação de julgamento porque ele não foi bem defendido. Ele não teve uma boa opção de defesa nesse julgamento por causa da Cristina Gutierrez. Então eu acho que ele devia mesmo ter tido direito a um segundo julgamento, nem que seja só por parte da defesa, porque o julgamento foi muito mais bem apresentado pela acusação do que pela defesa, e só por isso eu acho que ele merecia um segundo julgamento. No entanto, eu acredito que ele seja o culpado, porque até o podcast diz que se não foi o Adnan Syed, se ele é inocente, ele é só a pessoa mais azarada do mundo, não é? Porque ele não se lembra de nada. Algumas das coisas que também o incriminam, ele não sabe como é que foram parar ali, como é que o PIN deu em Linkin Park, porque ele não se lembra. Não sei, muito esquisito, mas para mim ele é culpado. E bom, espero que tenham gostado deste caso. Deixem nos comentários se vocês acham que o Adnan Syed é culpado ou se acham que ele é inocente. Ainda hoje em dia há muito
esta ambiguidade de opiniões. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like e subscreverem ao canal se ainda não estiverem. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye!